Olá pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos tratar a respeito de uma forma de doença periodontal que não é tão comum na nossa população, que inclusive nós passamos essa foto anteriormente para vocês, pedindo para que vocês fizessem um diagnóstico e planejassem o tratamento desse paciente, um paciente jovem, com 20 e poucos anos, queixando de dor na gengiva, sangramento. E se trata então de uma doença periodontal necrosante, que é então o assunto que nós vamos conversar com vocês hoje. As doenças periodontais necrosantes, normalmente estão no grupo das doenças periodontais agudas. Então nós podemos colocar aqui que fazem parte das doenças agudas, as doenças necrosantes e os abscessos do periodonto. Então hoje nós vamos nos restringir às doenças periodontais necrosantes. A gengivite ulcerativa necrosante, também conhecida como guna, e a periodontite ulcerativa necrosante. A definição da Academia Americana de Periodontia para a gengivite ulcerativa necrosante, ela se caracteriza então por uma infecção e necrose dos tecidos gengivais, principalmente das papilas interdentais, com sangramento e dor. Então esses são achados importantes para nós podermos dizer que se trata de uma guna. O paciente tem que ter obrigatoriamente dor, tendência a sangramento espontâneo e necrose com ulceração das suas papilas interdentais. Claro que essa necrose, essa ulceração, ela pode se estender das papilas interdentais para o restante da gengiva marginal. Mas a característica mínima para que nós tenhamos o diagnóstico seria necrose e ulceração das papilas, tendência a sangramento e dor. Além disso, o paciente pode apresentar também halitose com muita frequência, porque nós temos tecido gengival ulcerado e necrótico, que vai gerar muitas vezes esse quadro de halitose no nosso paciente. Ainda sobre essas ulcerações, é muito comum se depositar uma pseudomembrana amarelada, né, ou esbranquiçada sobre essas áreas ulceradas, que nada mais é do que depósitos de leucócitos, de bactérias já mortas, de bactérias ainda viáveis, de hemácias, né, ou eritrócitos, fibrina. E isso depositado sobre essas ulcerações forma essa pseudomembrana. É uma característica secundária que pode ou não estar presente. Com relação à composição da microbiota encontrada nessas lesões de guna, nós temos principalmente bactérias fusiformes, como a Prevotella intermédia, e espiroquetas, que são morfotipos bacterianos bem típicos encontrados nessas lesões. Apesar de que não faz parte do diagnóstico nós fazermos coleta e análise microbiológica. O diagnóstico ele é baseado principalmente nas características clínicas. Outros fatores predisponentes que podem estar presentes é o estresse emocional, deficiência nutricional, então um paciente mal nutrido, um paciente com quadro de estresse, que relata, por exemplo, estresse no seu trabalho, no seu estudo, problemas familiares. Né? É muito frequente que os pacientes acometidos pelas doenças necrosantes sejam pacientes tabagistas. E a infecção pelo HIV também é um achado importante. Não quer dizer que todos os quadros de guna sejam em pacientes HIV positivos, mas vem se detectando já há alguns anos com uma relativa frequência os quadros de doenças necrosantes em pacientes HIV positivos, principalmente em pacientes que desconhecem o seu sorotipo ou pacientes que não fazem uso de drogas antirretrovirais. Antigamente existiam outras denominações para a gengivite necrosante, hoje em dia elas estão mais em desuso, mas pode ser que vocês acabem ouvindo ou lendo em publicações mais antigas, que a guna sendo referida como boca ou gengiva de trincheira, porque era muito comum a ocorrência de gengivite necrosante em homens que estavam
na guerra. E muitas vezes as guerras, antigamente, elas eram combatidas com os soldados dentro de trincheiras. Infecção, doença, gengivite, periodontite ou estomatite de Vincent, que foi um estudioso que estudou as características microbiológicas dessas lesões. Gengiva-estomatite úlcero-membranosa, pela característica de ulceração e de recobrimento dessas úlceras pela pseudomembrana. Gengivite ou estomatite fuso-espiroquetal ou fuso-espiralar, pelas características da microbiota encontrada nessas lesões, presença de bactérias filamentosas e espiroquetas. Gengivite úlcero-necrosante aguda, porque é um quadro agudo, é uma forma de doença periodontal aguda, onde você tem ulceração e necrose dos tecidos. Além disso, gengivite necrosante aguda, gengivite ulcerativa ou estomatite ulcerativa, estomatite fétida ou pútrida, justamente pelo fato de que muito frequentemente os pacientes portadores da guna apresentam uma forte halitose. Isso não é uma característica obrigatória, mas ela é frequente. Fuso-espiroquetose, gengivite necrótica, doença de Gilmer, são todas denominações antigas que hoje em dia não são mais utilizadas para se referir à gengivite ulcerativa necrosante. Aqui nós podemos ver um quadro de um paciente que apresenta as características clínicas de guna. Observe que há uma tendência praticamente de sangramento espontâneo. As papilas, elas apresentam uma ulceração, como se você tivesse arrancado um fragmento, e ela passa a apresentar essa concavidade, ao invés de apresentar aquele formato piramidal, triangular. Perceba que esses depósitos amarelados que se localizam sobre essas ulcerações, que é a chamada pseudomembrana. E o paciente, obviamente, apresenta queixa de dor. Ele vai relatar que ele não consegue escovar, que ele não consegue se alimentar adequadamente. Inclusive, isso muitas vezes limita o nosso exame inicial. Então, nesse quadro inicial, não é comum nós fazermos a sondagem do paciente, porque ele vai apresentar um quadro de sensibilidade bastante intensa frente à sondagem. Então, não é necessário, para o diagnóstico da guna, nós realizarmos a sondagem. Existem alguns fatores predisponentes relatados para as doenças necrosantes. Geralmente, ela é mais comum em indivíduos mais jovens, ao contrário das doenças periodontais crônicas, como principalmente a periodontite, onde nós encontramos geralmente indivíduos de idade um pouco mais avançada. As doenças necrosantes parecem ser mais encontradas em pacientes jovens. São pacientes que geralmente já apresentam um quadro de gengivite pré-existente, ou seja, eles têm uma higiene bucal inadequada. Como nós já comentamos, o paciente é tabagista na maioria das vezes, e isso vai afetar a nutrição dos tecidos periodontais e também a função dos seus polimorfonucleares, que são as células de frente, responsáveis pelo combate aos micro-organismos dessa microbiota. É comum o paciente relatar quadro de estresse, ansiedade, pacientes que há dias, há noites já não vêm conseguindo dormir, estresse no trabalho, preocupação com provas, com estudo, muitas vezes a perda de entes queridos ou a perda de outras pessoas, amigos, familiares. São condições que muitas vezes são relatadas por esses pacientes. Além disso, nós podemos também ter algumas condições sistêmicas presentes nos quadros de doença necrosante. Geralmente condições que geram um certo grau de imunodepressão no paciente, imunossupressão. E aqui nós poderíamos destacar principalmente a questão da infecção pelo HIV. E há uma tendência recidiva, porque muitas vezes nós instituímos o tratamento inicial por esse quadro de gengivite necrosante, o paciente tem uma melhora e ele abandona o tratamento, deixa de retornar para se fazer a continuidade do tratamento. Então, muitas vezes ele tem uma melhora, uma remissão dos sinais e sintomas, porém, depois de um tempo pode haver a recidiva, caso ele não retorne para que seja completado o tratamento.
Como características clínicas, nós já mencionamos que é obrigatória a presença de necrose e consequente ulceração das papilas interdentais, sangramento e dor. A pseudomembrana que se deposita sobre essas áreas ulceradas, composta basicamente por leucócitos, fibrinas, hemácias, tecido necrótico e bactérias, além de células epiteliais, ela pode ou não estar presente. E quando está presente, muitas vezes ela se desprende com uma certa facilidade. A aplicação de um jato de ar com a seringa tríplice muitas vezes já desprende essa membrana e essas lesões começam a apresentar sangramento. Pode estar presente, mas não obrigatoriamente, um eritema linear, que é uma lesão avermelhada, separando a região afetada do restante da gengiva inserida. O paciente muito frequentemente apresenta halitose ou também gosto metálico na boca. E ele pode ou não apresentar febre, mal-estar, linfadenopatia ou infartamento dos gânglios linfáticos e anorexia, ou seja, o paciente não consegue se alimentar adequadamente. Quando nós tivermos a presença desses quadros de febre, linfadenopatia, anorexia, são situações em que existe a indicação para se fazer a medicação com antibióticos nesses pacientes. Na ausência de sinais de disseminação sistêmica da infecção, normalmente o tratamento é baseado apenas em medidas locais. Além disso, a disseminação dessa infecção dos tecidos gengivais para o restante dos tecidos faciais ela é muito rara, mas ela pode ocorrer, dando origem ao que se chamava antigamente de cancro oral ou noma, e hoje nós chamamos mais de estomatite necrosante. Mas isso não é frequente, é muito raro. Aqui nós estamos vendo novamente um quadro clínico de Guna. Veja que não afeta todas as papilas interdentais, e sim algumas papilas interdentais são afetadas. Ulceração e necrose das papilas, perda de volume de tecido nessas regiões, tendência a sangramento espontâneo, e dor como achados obrigatórios aí para nós fazermos o diagnóstico de uma doença necrosante, de uma gengivite necrosante. Muitas vezes pode afetar mais papilas, como nós estamos vendo nesse outro paciente aqui, se estendendo das papilas para o restante do tecido gengival marginal, como podemos ver nessa outra foto. E aqui na região dos molares, uma área mais extensa de necrose que não ficou restrita apenas às papilas interdentais. As características microbiológicas, como nós já comentamos, há um predomínio de bactérias gram-negativas, bacilos gram-negativos e espiroquetas. Tanto é que o nome dessa infecção, antigamente, era infecção fuso-espiroquetal. Apesar de que nós não fazemos análise microbiológica como critério para se fazer o diagnóstico. O diagnóstico é feito baseado nas características clínicas da doença. Da mesma forma, não é comum nós fazermos a biópsia do tecido gengival, mas em estudos já bastante antigos, eles demonstraram, em biópsias de áreas afetadas pela gengivite necrosante aguda, 4 zonas mais ou menos distintas, onde nós teríamos aqui uma zona rica em bactérias, abaixo disso já uma infiltração, uma zona rica em neutrófilos, portanto um infiltrado inflamatório agudo. Observamos áreas de tecido necrótico e muitas vezes espiroquetas e outros micro-organismos invadindo porções mais profundas do tecido. É relatado também em alguns estudos uma elevação nos níveis de anticorpos séricos contra as bactérias envolvidas na guna, ou seja, nós temos uma resposta imune humoral frente a esses micro-organismos. Alguns pacientes também apresentaram redução na sua resposta quimiotática e de fagocitose a essas bactérias. Além disso, também foi notado em alguns pacientes um aumento na proporção de células T supressoras e uma redução na proporção de células T helper sobre as células C supressoras. Ou seja, nós temos uma redução nessa proporção aqui, uma redução na contagem de células T helper. Muito bem, como que é feito o tratamento da gengivite necrosante? O tratamento da gengivite necrosante é feito primeiramente através do diagnóstico.
né? Identificar os fatores predisponentes, identificar as características clínicas principais que devem estar presentes, ou seja, necrose das papilas, tendência a sangramento espontâneo e dor. Pode ser que estejam presentes outros fatores locais também, como a pseudomembrana, como o eritema linear, mas obrigatoriamente necrose das papilas, tendência a sangramento espontâneo e dor. Se o paciente não apresentar sinais de disseminação sistêmica da infecção, como febre, linfadenopatia, anorexia, o tratamento é feito basicamente por medidas locais. Então, numa primeira sessão, quando o paciente estiver no seu consultório, você vai fazer a aplicação de clorexidina com bolinhas de algodão ou peróxido de hidrogênio a 3%. Você umedece a bolinha de algodão e faz um suave debridamento, uma suave limpeza das áreas ulceradas. Pede-se também para que o paciente bocheche essa solução e você faz a aspiração, ou o paciente pode cuspir. Fazemos a remoção cuidadosa de biofilme da superfície dentária, não é uma raspagem vigorosa, não é uma raspagem subgengival, é uma raspagem mais superficial, mais coronária, para remoção de cálculo e biofilme que estejam presentes. Isso pode ser feito com instrumentos manuais ou com instrumentos ultrassônicos. Normalmente não há necessidade de anestesia, porque nesse momento nós não queremos fazer uma raspagem profunda. E vamos fazer orientação de higiene bucal. É claro que nos primeiros dias o paciente vai ter dificuldade de fazer essa higiene de maneira adequada, então nós podemos prescrever a clorexidina 0,12% para que ele faça uso dessa solução na forma de bochechos a cada 12 horas, bem como analgésicos. Caso o paciente apresente sinais de disseminação sistêmica dessa infecção, além dessas medidas locais iniciais, nós vamos prescrever ao paciente metronidazol 400 mg 3 vezes ao dia, por um período de 5 a 7 dias. Outros autores preconizam a associação entre a amoxicilina, 500 mg, e o metronidazol. Isso depende de autor para autor, as duas opções podem ser descritas são encontradas na literatura, são descritas na literatura. O paciente deve retornar ao seu consultório, você deve manter contato com o paciente, e após 5 dias ou 7 dias, quando ele retornar ao seu consultório, ele vai apresentar uma melhora significativa na sua sintomatologia. Então, nesse momento, nós vamos fazer o exame desse paciente. Agora sim é o momento de se fazer um exame mais detalhado, por meio da sondagem. E havendo doença periodontal, havendo sinais de doença periodontal, esse paciente agora ele está num quadro crônico. Então, é um paciente que apresenta gengivite, não mais uma gengivite necrosante aguda. Então, aí nós vamos fazer o tratamento convencional por meio de orientação de higiene, dos procedimentos de raspagem e alisamento radicular, fazendo-se o acompanhamento desse paciente a longo prazo. Tá? E a longo prazo, caso existam áreas retentivas de biofilme resultantes da necrose do tecido, nós podemos indicar tratamento cirúrgico para eliminação dessas áreas retentivas. Mas isso é muito raro que nós precisemos realizar tratamento cirúrgico. Tá? É necessário uma manutenção, um acompanhamento de longo prazo e, na maioria das vezes, o tratamento cirúrgico não é necessário. Então, aqui nós podemos ver o paciente mostrado na figura anterior, ele foi feito o tratamento como descrito anteriormente, e aqui nós temos o aspecto 7 dias depois das medidas iniciais. Veja que já há uma melhora expressiva nas características do seu tecido gengival. Aqui na região dos molares, observe essa melhora bastante acentuada que ocorreu com o tratamento proposto. Aqui nós temos um quadro inicial, uma visão anterior desse paciente, com um aspecto inicial e com um aspecto 15 dias depois de realizado o tratamento. Então veja que há uma melhora expressiva, o tecido volta às suas características de normalidade, sem que haja necessidade de nenhum tratamento cirúrgico na maioria das vezes. Outras regiões afetadas e 15 dias após o tratamento, mesma coisa essa outra região, então nós notamos uma melhora expressiva. Observe esse outro paciente,
também portador de um quadro de gengivite necrosante. Ele foi feito o mesmo tratamento já descrito. Aqui nós vemos com 7 dias a melhora observada. Veja que ainda há presença de cálculo e biofilme, porque nesse momento inicial não é o objetivo anestesiar e realizar uma raspagem vigorosa. Somente depois de resolvido esse quadro agudo é que nós vamos realizar uma raspagem supra e subgengival mais detalhada. Observe aqui com 15 dias e aqui com 2 meses. Observe que aquela área que apresentava uma cratera no tecido gengival está havendo a sua progressiva recuperação. Então, na maioria das vezes, não é necessário nenhum tratamento cirúrgico para corrigir essas crateras, e simplesmente manter um acompanhamento frequente do paciente, um controle profissional de placa, para que ele consiga manter higienizadas essas regiões. Para nós encerrarmos, um outro caso de um paciente com gengivite necrosante aguda, um paciente mais ou menos de 40 a 45 anos de idade, apresentando as características típicas da gengivite necrosante aguda que nós descrevemos no início da videoaula. Presença de pseudomembrana recobrindo as áreas ulceradas. Aqui com 7 dias o paciente retornou, depois que foram feitas as medidas já descritas para a sessão inicial, já sem dor. Então, nesse momento, é o momento de nós tratarmos esse paciente como um paciente portador de um quadro crônico, de uma gengivite induzida pelo biofilme. Então, agora nós podemos fazer uma raspagem, um polimento coronário mais detalhado nesse paciente. O aspecto inicial, 7 dias depois. Ok? Num próximo vídeo, nós vamos comentar com vocês a respeito das periodontites necrosantes.